Fala, meu povo! Começa agora mais um Fala Doutor. E ontem eu tive com um camarada que é extremamente respeitado pela capacidade técnica e pela história da marca que ele carrega aí há algumas décadas, né? Ele vai contar pra gente mais essa história aqui, que é o meu amigo Idelbrando Andrade. Bom dia, meu amigo Hamilton. Prazer em estar aqui. Chegando aqui no Fala Doutor com o Idelbrando, cara, a gente queria começar essa história. Bicho, de onde é que vem essa tara pela contabilidade? Mas eu não consegui entrar na minha cabeça o cara dizer que gosta de ser contador. Rapaz, a contabilidade, assim, é uma história antiga, né? Já vem do meu pai. Meu pai tem hoje 82 anos e nosso escritório, 58 anos de escritório de contabilidade. Né? 58? 58, fizemos agora em outubro de 2025. E é verdade que o homem ainda dá plantão lá, o seu Valmir? De manhã e de tarde. O papai ele tem uma cabeça que assim, ele passou para os filhos, né? A cabeça dele, eu digo assim, que não é da geração dele. Né? Uma historinha bem rápida. Ele chega na nossa mesa e diz: como é que tá? Como é que tá de computador? Tem algum programa novo? Apesar dele não mexer em computador mais, mas ele fica sempre querendo isso. E a história dele vem bem do passado, que ele entrou em sociedade com um tio meu na contabilidade. Os dois contadores, e o papai queria crescer. Aí ele chegou um dia, lançaram a máquina elétrica, né? Tanto a máquina elétrica, calcular e de escrever elétrica. E o meu tio não queria comprar essas máquinas na época. O que é que aconteceu? Ele chegou para o meu tio e disse: não, já que você não quer investir, vamos se separar. E meu tio ficou com um escritório e ele com outro, dividirá as contabilidades, né? As empresas. E com o tempo, meu tio saiu da contabilidade e as empresas foram todas para o papai. Tá? Porque a cabeça dele é investir. A cabeça dele é que o negócio crie, que desenvolva. Tá? E não só aí, mas também nos estudos. Né? Apesar dele não ser contador, ele é técnico em contabilidade, porque na época dele, a geração não tinha nem faculdade em Sobral de contabilidade. Então só existiam os técnicos. Mas com a entrada da faculdade, ele optou em não fazer porque da época dava direito dele assinar igual um contador. Tá? Não poderia fazer auditoria naquela época, que não tinha, né? Hoje existe, mas naquela época não. E a cabeça dele, que a contabilidade era boa, gostava, e jogou todos os filhos dentro da contabilidade. Hoje tem eu, 3 irmãs. E a gente pegou, entre aspas, né, o mal dele, né? Aí já tem sobrinhas, já tem primos. Então, a nossa Tu não tem empresa, filho, né, na operação? É. Tu tem filho? Eu não. As tuas irmãs têm algum filho? Só a Estefânia. E nós estamos tentando agora com a Lidiane trazer um filho para dentro, pelo menos ficar 2, né, para dar continuidade. Apesar da Conceição, que está lá, contador, o Lázaro é contador, casaram, né? E os 2 juntos, né? Então, aí se fica o desafio, esse é marca a data. Eu estou de volta aqui na semana de 8 a 12. Fazer aí um episódio lá no VA, trigeracional. Teu pai, um filho e um neto. A gente faz. Rapaz, o papai, ele tem uma simplicidade, né? Nós, filhos, resolvemos escrever a biografia dele. Né? Contratamos uma pessoa. Eu tenho esse livro. Pronto, aquele que você viu. E minha filha, né, é coautora. Ela escreveu junto com essa pessoa. E nós tentando lançar esse livro dele, né, no Teatro São João. Ele não aceitou de jeito maneira. A simplicidade dele, a humildade dele, ele, pra que isso? O povo vai chegando aqui, eu vou dando. Então, ele tem caixa de livro lá, chega, ele dá o livro, sabe? Então, ele não tem essa de... é uma geração que não gosta de se mostrar. O se mostrar que eu quero dizer, ir para o mercado, né, dar uma entrevista no rádio. Era um cara mais técnico, né? O cara que era mais recluso. É onde virou. Né? Lá ele está lá, ele trabalha, e hoje ele encerra balanço. Ele, com seus 82 anos, os balanços, ele encerra, apesar de não trabalhar com computador, nós imprimimos o balancete, ele encerra no lapisinho, daquele ainda com a borracha em cima, e é conta de cabeça e encerra os balanços. Ele trabalha... Mas uma coisa que, assim, já tem 3 anos, mais ou menos, que eu te conheço o escritório, uma coisa que chama muita atenção é esse respeito que vocês têm pela história, né? Inclusive, lá no escritório tem um museu. Tem. E meu sonho é fazer um museu mesmo, né, conseguir uma casa antiga aqui e fazer um museu da contabilidade. Eu tenho esse sonho ainda, eu vou me realizar. Porque a gente viveu
a contabilidade, eu, como nasci e me criei, por exemplo, na minha época de estudante, nas férias eu ia para o escritório, trabalhar de contínuo. O papai me fez da seguinte forma: quando eu comecei a trabalhar, eu fui contínuo, depois fui para o setor fiscal, contábil, pessoal, eu passei por todos os setores, até ir trabalhar do lado dele. Né? Então, ele me preparou para, vamos dizer assim, ser contador. Né? E tem uma história, Hamilton, interessante, que eu sempre digo que a minha idade, eu peguei a transição da contabilidade. Eu já trabalhei... pegou ela analógica e digital, né? Esse dedo da gente ficava aqui com calo de escrever a caneta. Então, você pegava a nota fiscal, você botava a data de entrada, botava o fornecedor, CGF, CNPJ, que na época não era CNPJ, né? Era CGC, e valores, base de cálculo, então era na mão os livros, né? Daí por diante, começou a se mecanizar algumas deles, que é tipo um mimeógrafo, né? Existia uma máquina, era com gelatina, aí começou a, né, um pouquinho mais moderno. Naquela época você digitava não, datilografava uma declaração do imposto de renda. Se você errasse, tinha que datilografar tudinho. E o orgulho do papai na época, quando ele me mandou para fazer um curso de datilografia em Fortaleza, né? Então, quando eu cheguei com diploma de datilografia... Agora meu filho é doutor. Não existia computador na época, né? E quando eu cheguei com esse curso, ele dizia para todo mundo, né? Oh, meu filho fez em Fortaleza um curso de datilografia, né? Apesar de não ter computador, né? Então, aquilo na época... E nós somos o segundo escritório de Sobral a colocar o computador. Então, naquela época era muito difícil. Sobral não tinha programadores, não tinha computador, então você tinha que comprar o computador em Fortaleza, programador de Fortaleza. E se um computador ele desse um prego, você tinha que botar dentro do carro e ir a Fortaleza. Eu cansei, quando você imprimia, hoje você imprime da folha tal a tal. Naquela época, se fosse um livro diário de 150, 200 folhas, você ficava no pé da impressora, porque se enganchasse, você tinha que botar tudo de novo. Se o livro fosse 150 folhas, nas 149 enganchasse, você perdeu o livro. E ninguém achava ruim, né? Porque era o que tinha de mais eficiente para a época, né? Eu cansei de virar à noite dentro do escritório, esperando imprimir um livro, né? Então, eu peguei essa virada de manual a mecânico, ao computador e o que nós temos hoje, né? Tecnologia hoje que não tem mais livros, né? Tudo são arquivos, são tudo, né? Arquivos magnéticos. Então, eu tenho a história da minha cabeça da contabilidade. Eu tive a sorte de pegar essa transição, vamos dizer assim, né? Do manual até o que nós temos hoje. E uma coisa que tu falou, na primeira vez que eu tive lá no teu escritório, sabe, alguns anos atrás, foi que tu disse assim, bicho, eu gosto tanto disso aqui que quando eu viajo, eu quero visitar escritórios. Tu falou até de um escritório que tu visitou, parece que foi em Londres ou foi em Portugal? Portugal. Então, contabiliza. Ó, é interessante o que você conhece por aí afora. Em São Paulo, eu visitei, e é de onde saem as ideias, sabe? Eu visitei vários escritórios em São Paulo, Rio. E eu chego sempre... alguns eu não me identifico como contador, né? Eu chego como, olha, eu estou querendo morar aqui, eu sou do Ceará, queria abrir uma empresa, como é que funciona, como é seu escritório. E ali cliente oculto, né? Do começo até o final da transição. E você vê muita coisa diferente, tá? Com certeza. Você vê... Eu fui a um escritório lá em São Paulo uma vez, que ele emprestava dinheiro, ele montou porque... Um FDIC. Ele emprestava dinheiro para os clientes dele. Mas não era ele. É uma FDIC. Tá? Ele criou um FDIC, aí ele emite a dívida, ele compensa. Só que ele fez diferente. Muita gente não sabe, mas existe uma empresa hoje que não precisa você registrar no Banco Central. Ela tem um limite do Simples Nacional. Você pode emprestar até 4 milhões e 800 de receita. E essa empresa pode emprestar de CNPJ para CNPJ. Se quiser emprestar para pessoa física, não pode. E não tem acompanhamento pelo Banco Central. É um modelo de empresa de empréstimo de dinheiro com algumas condições. 100% via banco, você só pode emprestar via banco, só pode receber via banco, nada de dinheiro espécie, né? E eu achei interessante. Eu digo, rapaz, ainda vou botar. Pena que foi antes da pandemia
e veio a pandemia, a gente desfocou um pouco, né? Mas você vê muita coisa diferente. Cara, isso que tu tá falando é uma coisa que a gente vem batendo muito aqui em Sobral, né? Enquanto consultor da Numo, é o ganho de eficiência, né? Hoje, o mercado ele não tá mais propício a você crescer de forma demasiada, né? Crescimento demasiado, às vezes, gera um grande problema. Vender errado é pior do que não vender. Então, as empresas estão olhando muito para essa eficiência operacional de gerar mais receita sobre a base que tem. Né? E um dos caminhos é a bancarização. Né? A bancarização seria você trazer produtos financeiros para sua base de cliente. Isso é uma sacada, assim, cara, muito legal. A visão do escritório de contabilidade está mudando muito. Nós recebemos uma proposta de uma venda do nosso escritório. Eu pensei que fosse até pegadinha. Rapaz, venda do escritório? E chegou uns caras, corretor de Fortaleza, rapaz, tem uma empresa de São Paulo, eles querem 3 escritórios, um em Sobral, um em Fortaleza e Juazeiro. E eles estudaram e viram que o seu escritório é o perfil que eles querem comprar. Aí eu, mas vou conhecer, né? Aquela coisa, ver quanto meu escritório vale, né? E fui até Fortaleza. Vou ganhar esse valor de graça aí, né? Fui até Fortaleza e ele me propôs, veio a pessoa de São Paulo, me explicou como era o projeto deles. Eles ficavam com a empresa, durante 5 anos, pagariam o prolabore meu, das minhas irmãs, do meu pai, e depois de 5 anos teria a proposta de venda ou não. E eles jogavam tecnologia em cima. Né? E eu achei a ideia interessante, que ainda ia ficar a marca, né? A gente ia ganhar essa tecnologia deles, ganhar, que eu digo, em 5 pelo menos anos. Aprender. E fiz uma reunião de família, né? Conheci o escritório de Fortaleza, que foi vendido, né? A pessoa estava até satisfeita. Aí a gente, em reunião de família, eu conversei com o papai, eu disse, pai, tem esse projeto. Ele, o meu nome, quem manda sou eu. Não eu não tenho meu escritório, não fazer o que eu quero. Tira, meu filho. Tira. Não, pai, só estou pensando, vendo o que é. Porque isso você aprende. Você vê o projeto do cara, o que é que ele ia fazer, e que isso despertou a gente. Né? Hoje nós já contratamos uma empresa, a XBI, ela já está criando robôs dentro do escritório. Hoje nós já temos um sistema de auditoria, nós vamos estar lançando em janeiro. Já está funcionando, mas lançamento. O robô, ele vai fiscalizar nossas empresas. Ele vai entrar dentro do site da Receita e da Cefaz, vai ver se ele lançou nota ou não lançou, vai ver conferência de Pix. O robô vai fazer tudo a partir de janeiro no nosso escritório. Mas isso por quê? Porque eu fui conhecer esse que queria comprar. E eu perguntei o projeto. Cara, isso é um lance assim que eu atendo muito contador, né? Tenho vários contadores amigos, parceiros, clientes e tal, atendo muito contador. E você percebe nitidamente, o contador que está imerso no operacional, ele é engolido pelo mercado, porque ele não tem tempo de enxergar essas oportunidades. Olha, eu digo sempre que a nossa contabilidade, vamos chamar aqui Nordeste, né, ainda está muito atrasada. Eu estou falando atrasado em tecnologia, porque em conhecimento a gente está além ou igual. Estou aqui, não estou dizendo que é o nosso escritório, estou dizendo os contadores da região. E não falando mal de escritório nenhum lá fora, tá? Porque já tivemos ocasiões de auditores discutir com a gente e depois dizer, você tem razão. Não, você percebe isso porque a contabilidade é um dos poucos mercados onde não existe entrantes na praça. Então, o capital intelectual da contabilidade do Ceará, eu concordo muito contigo que tem muita gente boa, respeitada nacionalmente. Tanto que você não vê, assim, tudo que dá certo lá em São Paulo, os caras implantam. No Ceará, contabilidade não tem. Se vem por meio de tecnologia e vem ganhar preço. Por quê? Vem por preço, não por qualidade. O contador foi forçado a fazer isso. Como, Idamando? Se você pegar hoje a Cefaz do Ceará... A galera fala que é a que mais trabalha. É a que mais trabalha. Cefaz do Ceará é que mais tem tecnologia a nível de Brasil para cobrança de imposto. Então, o contador do Ceará ele foi forçado a acompanhar isso. Porque se ele não aprende, ele fica para trás, porque a Cefaz cobra, tá? Ela tem tecnologia, ela tem como cobrar. Então, assim, o contador cearense ele foi forçado mesmo a estudar, assim, uma coisa puxa a outra, né? Mas
nós temos bons contadores. Agora, em matéria de tecnologia, assim, nós, Valmir Andrade, o nosso projeto para 2026 são 2 pontos, né? Que a gente sempre se reúne, a gente conversa. Primeiro ponto, gente. Né? Já contratamos uma psicóloga, um RH. A gente vai começar a trabalhar em cima de... A gente quer ter o selo de melhor empresa para se trabalhar em 2026. GPTW, né? Nós vamos investir, já tivemos algumas reuniões com a equipe. E o segundo ponto, tecnologia. Tecnologia vai para 2026, a gente quer criar todo tipo de robô. Para você ter ideia, nós já temos um robô que ele tira todas as certidões negativas da Cefaz e da Receita sem uma mão humana. Ela entra, puxa. O que é que nós estamos agora trabalhando? Para que ela mande para o cliente via WhatsApp ou o débito ou a certidão. Né? Então, quanto mais a gente automatizar, para você ter ideia, a duplicata, né? Nós chegamos a um ponto, graças a Deus, de tecnologia, a duplicata, você compra 3 prestações para pagar, fornecedor. A gente lançava duplicata por duplicata. Hoje, a gente já tem um sistema que puxa a duplicata e já lança na contabilidade. E tudo desenvolvido por nós, tá? O nosso sistema gerencial, controle, é tudo nosso. Delbrando, por que, Delbrando? Para que eu pague por fora, para que eu vou ter que ter 3, 4 sistemas. Então, todo evento que eu vou de contabilidade de São Paulo, Rio, eu vejo a tecnologia lá, trago e faço um sistema só. Tá, entendeu? Integra, né? Eu integro. Por exemplo, eu passei agora uma semana em Maringá, né? Maringá. Que é Paraná. Eu passei uma semana lá, de terça a sexta. Meu amigo, o que a gente viu lá de tecnologia, cara, por isso que eu digo assim, a gente está um pouco atrasado, né? Então a gente tem que implantar. O ano de 2026 vai ser para fazer isso, porque se a gente não fizer, nós não vamos acompanhar o mercado. Tá? Então, uma semana que eu passei lá, eu vi, e a gente vê cada coisa. Por exemplo, tinha uma diocese de lá, era uma cidade de São Paulo, que ela tinha 190 cemitérios. Ela 190? Precisamente 193. Ela administrava 193 cemitérios. Tanto é que foi feito um sistema específico para ela a nível de Brasil, para administrar cemitério. Tá? Então, quando você viaja, quando você vai para seminários, quando você vai para eventos, você vê muita coisa. Só que se você for trazer de uma por uma, você vai ter que pagar 10, 15 sistemas. Porque cada um tem uma coisa diferente. Mas você conhecendo e fazendo o seu sistema, o seu controle, aí fica melhor. Tem uma coisa que é legal a gente falar aqui, que assim, além da tua... além de você, eu conheço alguns outros contadores que... tanto tecnicamente é muito respeitado, mas a visão empresarial talvez seja o que se mais destaca, né? Porque a capacidade técnica é desenvolvível, né? Se o cara sentar a bunda na cadeira e estudar, se ele for mentalmente capaz, ele consegue aprender, seja lá qual for. Mas a visão, o olhar amplo, aí é um troço mais nato. Ou você tem ou não tem, é mais difícil de você se desenvolver. E é engraçado o quanto vocês ditam tendências de mercado, vocês VA, né? O grupo Valmir Andrade. E talvez nem seja intencional ou nem seja propositivo, mas eu tenho uma certa habilidade de conseguir observar cenários. Perceba uma coisa assim, vocês vieram com uma estrutura que chamou muita atenção quando vocês mudaram para Nova Sede. Deve ter o quê? Uns 3 anos, né? 3 anos e pouquinho, né? Dá mais, vai com 5 anos ou 6. Ainda era novo quando eu cheguei aqui em Sobral. Acho que ainda estava até em fase de conclusão. Tinha uns detalhezinhos em fase de conclusão. E pelo menos das pessoas e os empresários que eu conheci aqui na região de Sobral, talvez fosse naquele momento o maior prédio empresarial de todos os segmentos, mas com uma visão diferente, uma visão de não ser um prédio de contabilidade, ser um prédio de negócios, né? Um prédio que conseguisse agregar valor para essa rede empresarial, para os clientes, parceiros do Valmir Andrade, e trazer uma tendência. Aí você começa a observar o que foi que aconteceu de lá para cá. Escritório de advocacia criando
estruturas com esse mesmo olhar de integração, de hub, até a área da saúde está entrando nessa pegada, né? E isso é legal e talvez não sei nem se você já tinha se dado conta, que talvez essa tendência expansiva de olhar o negócio como ecossistema tenha sido encabeçado por vocês, do Valmir Andrade. A gente imaginou o seguinte, cada dia que se passa, se você olhar um médico, né? O médico, hoje você diz assim, eu quebrei o pé, vai no médico tal. O joelho, médico tal. Então, hoje você tem um médico do joelho, um médico do pé, um médico da cabeça, um médico do... Então, na área de saúde, ela se especializou demais. O que é que a gente está vendo? Que nós somos um médico da empresa, né? A empresa, ele precisa de um contador. A gente fez esse projeto, nós fizemos esse projeto piloto, que foi o VA Saúde, tá? Nós colocamos lá, montamos uma sala, e as pessoas que trabalham lá no VA Saúde, ele é exclusivamente na área de saúde. É o médico, é o dentista, é o fisioterapeuta. Então, aquelas pessoas vivem de manhã, de tarde, de noite, saúde. Eles têm mais tempo de, por exemplo, conhecer sistemas diferentes que ajudem, parcerias até com os bancos virtuais, que hoje, lá no VA Saúde, o médico já fecha com você, você já bota o imposto no banco, ele só vai lá e paga, não vai mais para ele em papel, nem WhatsApp, já é automatizado direto no banco dele, na conta dele. E a gente viu que surtiu efeito. Então, esse projeto piloto funcionou. Para você ter ideia, o VA Saúde, ele cresceu proporcionalmente ao Valmir Andrade, bem mais do que o Valmir Andrade. E com o tempo infinitamente menor, né? Isso, nesse projeto, nós já estamos marcando o quê? Já estamos reformando a sala, nós vamos começar a fatiar o escritório, né? Já que o saúde deu certo, vamos pegar posto de combustível, vamos pegar mercantis. Departamentalizar, né? E vamos deixar aquelas pessoas vivenciando só aquela atividade, tá? Então, nosso projeto para 2026, além do pessoal e tecnologia, é fatiar o escritório. Você imagina, se não vê a saúde, o cara... Hoje, no escritório de contabilidade, ele vê saúde, vê indústria, vê mercantil. A legislação, ele fica doido. A partir do momento que você descentraliza isso, os caras vão ter mais facilidade de estudar aquela área, tá? Então, a gente tem uma previsão, dentro de 2 ou 3 anos, no máximo, o escritório já está todo especializado, cada um na sua área, tá? Isso vai dar um boom, porque até para você encontrar novos funcionários, vai ser mais fácil. Porque você especializou ele faz aquilo, ele vai tomar gosto com aquilo, né? Então, é um projeto e a tendência do mercado. Com certeza. Quando você fala assim, a gente gosta de trazer novidade, eu vou só recapitular um pouquinho. Quando nós trouxemos para cá, em uma das viagens nós conhecemos arquivo, empresa de arquivo de documentos, de papel. Quando eu fui colocar aqui, todo mundo gozou da minha cara. Que abestada, Positivo Arquivos. Isso não dá não, acho. Botei Positivo Arquivos, ó, deu, bombou. Papel acabou. Beleza. Aí eu, nas minhas andanças aí, cowork, né? Rapaz, eu vou botar aqui. Quando eu botei, o povo começou a falar mangar. Papai, meu filho, você tá ficando abestado. Mas depois desse negócio aqui, isso não funciona, não. Ninguém sabe nem o que é isso. Meu amigo, nós já estamos com 3 prédios de cowork. Por quê? Né? Porque você vê e traz uma coisa nova, uma coisa diferenciada. Isso ajudou o escritório também, porque representante comercial, né? Tudo isso aí traz, e eu tive uma solução para ele. Porque ele tinha que alugar um ponto, tinha que pagar aluguel, pagar IPTU do ponto, tinha que manter sem nem ir lá às vezes. E faz bem até pra saúde mental, porque é ruim demais o cara trabalhar em casa, viu, bicho? Não pode, né? Hoje, pra você abrir a empresa, não pode. Isso, não, eu digo pro dia a dia. Lá na Positiva Cowork, quando eu tava aqui em Sobral, volta e meia eu alugava sala lá. Sala de reunião, quando eu precisava parar para fazer planejamento, aí eu alugava um turno, aí me internava lá na sala e ficava lá. Aluguei muito. Nós estamos com alguns projetos também, né? Mas... Entregar o ouro todo não, né? Entregar o ouro todo não. Deixa a gente lançar no mercado. Porque assim,
São projetos inovadores, como foi o Arquivo, como foi o Cowork aí, que deu certo, funcionou e está funcionando. Então, a gente tem outros projetos que a gente vai ver que é bom para o meio empresarial, vai ver que vai facilitar. Porque não adianta, Milton, você lançar qualquer coisa e não facilitar o outro lado. Tá entendendo? Isso é muito ruim. E aqui em Sobral tem algumas pessoas, bicho, assim, que é admirável a forma como elas são voluntariosas do ponto de vista de tentar fazer com que o negócio funcione para todo mundo e melhore para todo mundo, né? Você é um desses, aí você tem Ronieli, Bellini, é uma galera que se mexe muito em prol do desenvolvimento empresarial local. Coletivo, né? Exatamente. Por óbvio, todo mundo tem seu interesse comercial por trás ali, mas isso demanda tempo, é custoso, né? Oneroso financeiramente, mas se você perceber, esses grandes movimentos sempre tem uma dessas carinhas estão lá, dentro desses movimentos, né? Pra ti, cara, assim, hoje como é que tu se enxerga do ponto de vista empresarial como sendo um desses caras que puxa, que carrega esse piano nas costas aí para ajudar essa galera? Assim, a parceria hoje, ela é essencial para qualquer ramo de atividade. Né? Eu que o diga. Porque se você não tiver parceiros, porque assim, é uma mão lavando a outra, né? Porque assim, a partir do momento que você tem palestra de ontem, né? Ali juntou a Associação Comercial, juntou CDL, juntou Valmir Andrade, né? Você que deu a sua colaboração lá. Então, a partir do momento que juntam uma equipe de empresas, né, a coisa sai bem feita. Será que o Bellini sozinho faria aquilo? Será que o Valmir Andrade sozinho faria aquilo, colocaria aquela quantidade de gente ali? Tá? Então, a partir do momento que você junta forças, e eu toda a vida, eu gostei disso, né? Por exemplo, minha vida toda foi no Sindicato dos Contabilistas. Hoje eu sou diretor da CDL, a gente participa da CDL, e sempre que eu vejo qualquer movimento, eu procuro estar dentro. Porque a partir do momento que você está dentro, você vai conhecendo outras pessoas, vai conversando, e dali sai negócio. E foi naquela primeira visita que eu tive lá no VA, tu fez uma palestra lá pra gente, veio num grupo lá de palestra, é uma coisa que tu fala, não sei, acho que foi o Murilo da Automa Service que perguntou assim, Valmir, aí, Dobrando, qual seria ali a tua dica pro empresariado? Aí eu lembro que tu falou assim, ó, tudo que você puder se meter, se meta. E aí tu começou a dizer, eu sou da CDL, eu sou não sei da onde, eu sou do Conselho da Diocese. Verdade. Eu disse assim, aí eu brinquei com o Belinho, disse assim, ei, Belinho, eu vou seguir, eu vou abraçar esse conselho aí. Aí aqui eu também saí fazendo mesmo, amigo. Me chamou, tu é dentro. Hoje eu sou da CDL, eu sou da AGE, ou da ACES, né? Sou diretor comercial da ACES. E, meu amigo, a volta e meia chega novidade toda semana no meu WhatsApp com o Belinho. Vamos fazer tal coisa, isso é dentro. Eu aprendi isso com o papai. O papai, quando eu comecei, eu digo assim, por isso que eu tenho ele assim para mim como uma inspiração, não é por ser meu pai. Ele chegou para mim logo no começo, meu filho, aí você bota o quê? 30 e poucos anos atrás, né? Quando eu comecei. Meu filho, você tem que ter um time de futebol, você tem que ter uma religião, na época era jornal, né? Você tem que ler o jornal diariamente para que você possa ter assunto para conversar. Porque o empresário, você tem que puxar conversa com ele. Se você não souber notícias, se você não tiver um time de futebol para brincar e não tiver uma religião, você está perdido. Né? Isso ele já pensava há 35 anos atrás. Né? E hoje, se você parar para pensar, é isso. Né? Eu sou torcedor do Vasco, aí ó, sofredor. Eu já ia dizer, eu disse assim, rapaz, mas, o conselho que tu pegou errado aí foi do time. Mas é isso mesmo, tá? A gente está sempre atento. E a gente está com o projeto da franquia, né? Não sei se você já sabe. Sabe, né? Sei, da expansão, né? É via VA Business, né? Hoje nós não estamos vendendo ainda, tá? A gente está ainda incubado esse projeto. Nós já estamos em Mucambo, já estamos em Massapê, Forquilha e Tapajé. E Crateús, a gente tem uma proposta para abrir agora no começo do ano. Essa franquia é assim, eu vou encontrar a palavra correta. Eu passei 6 anos dando aula na faculdade,
né, da Faculdade Luciano Feijão no curso de administração. Você ensinar as pessoas é muito bom. A partir do momento que eu coloco, né, uma franquia dessa, a gente pega aquele contador novo, imaturo, e você cria, entre aspas, ele, você, com 5 anos, né, vai ser minha cria. O que é minha cria? Aquele cara que começou do zero, hoje ele entende igual a mim ou mais do que eu. Que a tendência é entender mais do que eu. Porque a partir do momento que ele é novo, ele já vai entender e vai ter mais garra do que eu, que tenho 50 e poucos, né, para não dizer a idade. Então, isso eu me sinto bem. Itapipoca e Forquilha, né, que eu brinco muito, eles dois chegaram para mim com Hilux zero, né, 2 Hilux na porta do escritório. Ok? Acabamos de receber. Isso para mim é um orgulho, né? Foram meus funcionários, hoje eles são donos de escritório, e aquilo ali ele passou 10 anos, 15 anos comigo, e hoje eles são os donos. Legal. Isso para mim é um... Pô, cara, eu criei aquele cara hoje, ele é bem de vida, ele dá emprego, né? Porque eu auxiliei no passado, hoje eles já me dão aula, né? Sabem mais do que eu, mas porém começaram do zero e hoje eu sinto prazer, né, em que os caras cresceram. Então a minha ideia de franquia é essa. Eu imagino ter 10, 20, 30, não só pelo dinheiro. Eu tenho essa filosofia, dinheiro, né? Se você gosta de dinheiro, você não ganha dinheiro. Você não pode gastar dinheiro. Porque se você gostar, você vai fazer tudo esperando o dinheiro. Aí não funciona. Você tem que fazer por amor, você tem que fazer por propósito, tá ajudando aquela pessoa, que aquela pessoa está lá desenvolvendo, crescendo. É bom demais. Eu penso desse jeito, é uma ideia minha, eu gosto, né? Quando eles me ligam, Brando, eu estou com um cliente aqui, e assim, como é que eu faço? Né? Aí lá vai eu dizer, faça assim, vá por aqui, vá... Né? Aí quando ele deu certo, conquistei o cliente. Né? Então isso é bom, a gente ensinou o cara. Ele é gente, vamos chamar assim, né? Começou, mas já está desenvolvido, rapaz. Né? E vai disseminando bons profissionais no mercado, né? Que no final das contas, o cara que não é teu cliente de contabilidade, ele gera riqueza, ele gera receita, que consome do teu cliente, então é melhor que você tenha bons profissionais por perto, que facilita a vida para todo mundo. Né? Cara, dentro da tua fala aí, eu vou resgatar um elogio que o Gregório fez ontem a ti, na hora que a gente saiu do evento, a gente foi jantar lá no Jonas, meu cliente lá, o Cantina do Jonas. A gente estava jantando lá e ele disse assim, cara, você percebe a fala de uma pessoa séria quando ela já antecipa o argumento de venda apressado. Foi quando tu disse assim, a internet hoje apavora todo mundo para gerar a oportunidade do contador vender mais. Né? Tu não falou contador, mas falou para a galera vender mais. Aí a gente sabe quem é que está vendendo esse pavor. É o contador, é o próprio advogado e tal, trazendo pavor para as pessoas, né? Foi uma percepção que o Gregório trouxe. E ontem a palestra foi bem nessa linha, assim, de dizer, cara, a gente, na verdade, nem sabe exatamente o que vai acontecer, a gente está se preparando, mas sem desespero. Precisa fazer um trabalho antes, né? E a gente entrando nesse tema hoje da reforma, entrando nesse tema agora da reforma tributária. Qual é hoje o erro que vai ser mais caro ao empresário que não se adaptar à reforma? Vamos lá. A reforma, um resumo aqui. Tá captando o áudio dele direito, tá, Leonardo? Eu tô achando tão longe. É o tom de voz, talvez. Vamos lá. A reforma, a gente contador, toda a vida bateu no empresário para ele se organizar. Eu brinco, né? Você pode sonegar dentro da lei, mas não é que ele vá sonegar. Porque a partir do momento que você se organiza, a partir do momento que você tem um bom estoque, tem uma boa gerência da sua empresa, controle de caixa, controle de despesa, quando você tem uma contabilidade perfeita, é sucesso. Você paga menos imposto sem sonegar. Aí já é o inverso. Quando eu digo sonegar dentro da lei, quando você se organiza, você menos imposto você paga. Mas eu não sou aquele contador, Hamilton, de dizer assim, venha trabalhar comigo que você vai pagar menos imposto. Eu nunca abri a boca, eu nunca conquistei um cliente dizendo isso. Porque o contador que diz isso, ele pode estar pecando, porque cada caso é um caso. O Hamilton está com um contador X.
eu digo, ó, vem para mim que você paga menos imposto. Aí eu te trago. Aí tu vai ser um cara desorganizado, um cara que não vai seguir minhas regras, um cara que só pensa em sonegar mesmo. Aí tu vai dizer, pô, mas tu me prometeu pagar menos imposto, eu não estou pagando. Aí eu fiz uma promessa que eu não pude cumprir. Eu sempre digo, ó, quer vir trabalhar comigo? Eu vou lhe orientar para você pagar menos imposto. Mas quem paga menos imposto é você, não sou eu, não. Se você seguir minha orientação, você paga menos imposto. Às vezes a gente vê assim, a internet é isso, vá para o lucro real que você paga menos imposto. Eu tenho uma empresa grande aqui, que ela escutou tanto que em 2025 eu botei ela no lucro real. Não posso dizer o nome. Tá. Reunião passada que eu tive com eles, pediu para me voltar para o lucro presumido. Delbrando, eu não tenho condição. As minhas despesas não são suficientes para baixar. Então, me volte para o lucro presumido. Eu só olhei assim, eu não lhe disse. Não adianta. Então, assim, quando você quer, eu faço a simulação. Simulação, como eu digo, ó, eu tenho um cliente da cidade de Forquilha, ele, para ir para o lucro real, eu passei 2 anos com ele, no Simples Nacional, no lucro presumido, trabalhando simultaneamente. Encerrava, pagava o imposto pelo lucro presumido e eu fazia o lucro real. Ó, deu mais. Não está funcionando. No dia que funcionou, aí eu passei para ele para lucro real. Porque ele ia ter prejuízo lá atrás. O cara não está preparado. O contador está preparado, sempre, que ele faz vários. Mas o empresário não está. E para ele ir pagar mais imposto, não adianta. Outro chega assim, rapaz, o simples é bom. O simples é bom. Aconteceu com a clínica, né? Eu faço a simulação de todas as empresas, normalmente, em janeiro de cada ano. E eu errei porque eu não avisei o cliente. Eu tirei ele do simples e botei para presumido. Meu amigo, o cliente me ligou, só não me chamou de gente. Eu sou muito calmo nesse momento. Vem aqui no escritório para a gente conversar. Na hora que eu mostrei aqui, ó, fiz a simulação, fica melhor o lucro presumido e tal. É mesmo. Mas todo mundo diz que o simples é melhor. Eu digo, não, todo mundo diz, mas nem sempre é. E ele passou por lucro presumido e pagou menos imposto. Tá? Ó, tributação não é receita de bolo. Eu não posso nunca, você não vai ver nunca dizendo que tributação X, Y é melhor. Porque cada caso é um caso. Cara, isso é muito engraçado, né? Às vezes, até uma forma de olhar minha é que eu acho que as pessoas gostam de ser enganadas. Né? Tem gente que eu acho que gosta de ser enganado. Porque tem conta que não fecha, meu irmão. Tem conta que não fecha. Você minimamente olhando, você sabe que não fecha. Então, assim, todo regime tributário é bom. Mas ele não é bom para todo mundo. Ele tem um perfil de cliente específico. É igual o seguro, né? O seguro de vida, que é a minha especialidade. Todo seguro de vida é bom. Quem julga se ele pode ou não ser operacionalizado, se ele é bom, não é a SUSEP. Se ele está ativo operacionalmente no Brasil, ele é bom. Ele talvez seja bom para você, esse aí. Né? Por exemplo, um médico querer se garantir com o seguro que ele tem no banco digital dele. Essa conta não fecha, meu amigo. Da mesma forma, o regime tributário. Né? Tem soluções que são boas? Tem, mas ela não é para todo mundo. Por exemplo, onde você trouxe uma coisa bem legal sobre a reforma tributária, que vai ser a nova tributação sobre imóveis. Né? Tu falou assim, cara, se tu tem 3 apartamentos e tu fatura menos de 250 mil por ano, não tem necessidade de ter uma hold. Esse tema aqui em Sobral, ele chega a ser engraçado, o tema hold. Ó, essa questão de hold virou uma febre, né? Internet, parece que a gente não quer ganhar dinheiro, né? Chega a pessoa lá, como eu lhe disse, com 2 imóveis. Eu vim abrir uma hold que eu vi na internet. Bicho, eu já vi gente fazendo hold com um apartamento. Eu digo, meu filho, não precisa. Aí ele olha assim, tu não quer minha contabilidade? Não, isso não é isso. Eu estou lhe dizendo que não tem necessidade. Eu não quero, a vontade de dizer assim, eu não quero enchimento de saco nos meus ouvidos daqui a 2, 3 anos, né? Porque assim, a honestidade profissional é uma coisa de transparência. Você tem que ser bem regrada e clara com o seu cliente. Né? Eu nunca me esqueço dessa história. Chegou um cliente, ele tinha no mercado uma banquinha. Eu vim abrir uma empresa. Aí eu conversei com ele, qual é o seu faturamento? Eu disse, meu amigo, não abra não. Não existe a MEI não ainda, né? Não abra não, você abriu uma microempresa para você. Rapaz, você vai pagar contador, tal.
do teu faturamento, tu vai aí elevando. Tal. Passou-se. 2 anos depois, Hamilton, ele chegou. Agora eu vou abrir minha empresa. Meu faturamento é esse. Agora eu vou abrir. Quer dizer, eu fidelizei o cara. Se eu tivesse aberto a empresa dele, pouco tempo ele ia fechar. Porque ele não estava preparado para ter uma empresa. E eu teria perdido o cliente. Você tinha gerado um problema para a família, né? Porque se esse negócio quebra, tinha uma família toda que depende dele. Então, assim, e até hoje ele fala isso. Ele ainda é meu cliente até hoje. E ele comenta, ó, quando eu comecei foi assim, né? Então você tem que agir dessa forma, com transparência. Não adianta você abrir uma holding dessa aí, o cara vai abrir para quê? Se lá na pessoa física ele vai pagar bem menos imposto do que uma empresa. Não tem necessidade, né? Dessa febre de internet aí, eu me preocupo muito, porque são coisas... Tem um lá que rasga R$100. Tá? Você está rasgando dinheiro, vai para um lucro real, não sei o quê. Aí chegou, um cliente meu foi fazer o curso em São Paulo com ele. Chegou para para lucro real. Eu disse, meu amigo, você está ficando doido. Não, mas ele disse que é melhor, Ele disse, eu não vou passar para lucro real. Chateou-se por ali. Quando o tempo passou, eu fiz a simulação. Tá aqui, cara, tu vai pagar mais imposto. Você não tem condição. A tua atividade não dá para lucro real. Aí você vem aqui, vamos lá. Quem trabalha com importação, compensa ser lucro real? Não. A margem de lucro é muito alta. Ah, mas tem algumas despesas? Tem, mas você tem piso, cofins. Um restaurante, será que compensa ser lucro real? Eu acho que não. Outra coisa muito perigosa, né, do ponto de vista empresarial, são teses. Outro bicho esquisito, né? Existe uma tese a respeito de determinado assunto e aí todo mundo corre para essa tese, que é uma promessa de um entendimento que só Deus sabe onde foi que veio, e a galera planta o pau a vender, e quando vem as pancadas é só porrada grande. A gente recebe muita proposta, algumas empresas de fora, de restituição de imposto, disso, daquilo, que dá uma comissão para a gente, né? Rapaz, se tu me indicar, eu te dou uma comissão tanto. Eu digo, não quero. Eu não quero porque, se der, é um serviço que não sou eu que estou fazendo, se der porcaria aqui, a responsabilidade é minha. Se eu fizesse o serviço, E alguns clientes se deram bem, quando pegaram empresas honestas, outros se deram mal. Quando é tese, a tese ela pode dar certo, dá. Se ela der errado, a pancada vem. Então, eu prefiro ficar de fora, porque eu não conheço o outro lado. E você tem que ter um filtro muito grande, né? E eu acho que deve ser muito parte do teu trabalho, né? Porque eu acho que todo mundo que cruza a ponte do Rio Acaraú vai bater no teu escritório lá, tentando te convencer de uma proposta milagrosa, né? De ter clareza de quem dá e não para estar perto, né? E eu imagino que lá deve aparecer muita coisa sem futuro, muita coisa boa. Muita marmota, meu amigo, que você vê cada proposta, Então, assim, parcerias tem que ter, mas tem que ter parcerias bem feitas. Não parceria pelo dinheiro, né? Porque a parte que você fez, você ganhou o dinheiro, mas você pode perder o cliente lá na frente, então não valeu a pena, né? O dinheiro... segundo plano. Hoje, dentro da realidade do escritório, vocês demitem cliente que não reza na cartilha do VA? Sim. Já teve casos de clientes que nós demitimos. Porque, assim, tem todo tipo de cliente, né? Tem clientes bons, tem clientes ruins. Mas a imagem de um escritório contábil... Vamos dar um exemplo aqui. O Hamilton está aqui, aí diz assim, rapaz, o cliente do Valmir Andrade pegou uma multa de R$2 milhões. Aí a culpa já vai para o escritório. Aí não é mais só a empresa, né? Não é a padaria do Zezinho, não. Pergunta, quem é o contador? A padaria do Zezinho é um sócio automático na reputação, que é o contador. A primeira coisa que pergunta é quem é o contador. Já aconteceu, eu vou falar porque ele já faleceu, né? Era delegado da Receita. Ele chegou para mim, disse assim, era uma empresa grande, na qual nós éramos contadores. Ele chegou e disse, Brando, eu gosto tanto de você. Bote aquele cliente fora. Vem problema aí pela frente. Aí quando eu cheguei pro papai, pai, Receita Federal disse isso, papai, tu é doido, rapaz. Quanto é que ele paga o escritório e tal? Eu disse, pai, ó,
um ato de confiança do delegado da Receita. Me pedir para fazer isso porque gostava de mim, vamos fazer. Tanto é que nós colocamos fora. Né? Com pouco tempo veio uma pancada de imposto. Era coisas que eles faziam lá que nós não sabíamos. E tem uma coisa agora que tu falou, aí eu lembrei de um grande cliente meu, assim, que virou até muito amigo, um cara que eu respeito muito também no segmento da contabilidade. A primeira vez que eu tive reunião com esse cara, que eu fechei o seguro dele, ele me falou assim, traz a minha apólice impressa, porque eu vou botar nas minhas pastas de gestão de crise. Aí eu, beleza, levei lá, no dia que eu levei, ele disse assim, não, porque lá em casa é tudo separado. Se morto, aí tem uma pasta com um monte de documento. Se morto, era se morto, se não sei o que, e se preso. Aí eu, se preso? Aí ele disse assim, como é que o cara quer um plano de ação se ele for preso? Aí ele disse assim, bicho, é porque tu não sabe, mas nós contadores, a gente vive num risco absurdo sobre a conduta do outro. Tu pode acabar se metendo num rolo do tamanho do mundo por uma coisa que muitas vezes tu pode ser culpado por negligenciar, ou de fato tu pode cometer um vacilo ali de boa fé e acabar se enrolando. Né? Aí volta, esse trouxe casa com isso, porque eu acho interessante assim, cara, às vezes o risco ele não compensa o retorno. Principalmente o risco de marca, o risco de reputação, né? Isso daí. Uma empresa como a nossa, que tem 58 anos, né? Se você der um vacilo que seja, você está ferrado e os 58 anos apagou. Não valeu nada. Né? Mais uma do papai, né? Que a gente... quando eu comecei a trabalhar mesmo, né? Vamos dizer assim, 2 expedientes, e a gente jovem, solteiro, né? Gostava de beber, né? Colega, é normal beber em bar, né? Ele chegou, meu filho, a partir de hoje você não vai beber em bar mais, não. Eu disse, pai, meus amigos, não. Quem bebe em bar, fala o que não deve. De repente você solta que o imposto do fulano tal, um erro tal, isso vai prejudicar o escritório. Até hoje você não me vê em bar bebendo. Com minha esposa, colega em restaurante, não desprezando o bar, é pelo que pode sair. Não é falta de vontade, não, né? Não é falta de vontade, não. Não é falta de vontade, mas assim, foi um ensinamento que ele passou para mim, que até hoje eu sigo. Às vezes a pessoa, pai, dá uma bota uma asinha no bar e tal. Não, cara, não vou não, aí eu invento uma desculpa e tal. Mas eu não faço isso por um ensinamento dele de... Esse lance de criação também é um bicho esquisito, assim, o pai nunca deixou eu e meus irmãos nem ver jogo, assim, baralho, ver mesa de baralho, menino é curioso, gosta de se encostar em mesa de baralho, sinuca, né, pra ver. O pai nunca deixou, mas tu acredita que eu não tenho saco pra jogar nem dama, depois de velho, assim, não tem quem me pare pra brincar de jogo, assim, porque eu, aprendizado, assim, qual era o medo? Entrar pra brincadeira e virar um vício. Então, na dúvida, nem se encoste. É porque, assim, o nosso trabalho é de muita confiança, sabe? Eu brinco, até um áudio de um cliente, eu tenho lá cartelas de maracujina, né? Isso aqui parece piada, mas é verdadeiro, né? Eu tenho cartelas de maracujina. Para quê? Às vezes, quando o cliente chega nervoso, eu aprendi a escutar. Ele chega, fala, às vezes até grita comigo. Papai, às vezes, tu não tá bestado, que o papai é mais cabeça quente. Eu escuto, aí eu brinco. Quer uma maracujinazinha? Aí bota, o cara, eu quero. Aí ele toma a maracujina dele lá e tal. Aí eu tenho um áudio que o cliente, no outro dia, mandei, manda o nome desse remédio aí, que fez tão bem para mim. Manda aí a foto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que entender o outro lado. O empresário está ali pagando imposto, às vezes estressado, sem dinheiro. E quem pega a pancada, às vezes, é o contador. A gente sabe que a gente não tem culpa, mas você tem que saber escutar. Né? E eu escuto, eu sei escutar. Né? Por isso que eles brincam, às vezes, até no áudio, ele diz assim, você é meu contador, meu psicólogo, você é tudo. Né? Tem um áudio dele aqui. O que é que ele está querendo dizer? Que eu parei para escutar o cara. Né? E às vezes é só o que o cara quer. Só o que ele quer. Ele fala, e depois ele diz assim, desculpe. Quem tem uma tese interessante sobre contador é o Belinha, né? Era uma área que eu não tinha relacionamento com o mercado, eu via passar a ter relacionamento com o contador, depois que eu entrei no mercado de seguro. Aí o Belinha, o cara que eu escuto muito, ele disse assim, bicho, o contador é o cara que muitas vezes sabe mais da vida do empresário do que a família. Se o cara
quiser se separar, a primeira pessoa que sabe é a amante, que ele prometeu que vai se largar, e o contador é a segunda. Verdade. Ele vai lá no contador para dizer assim, marcha aqui, a situação é essa, me diga aí como é que eu faço. São coisas que a gente vai vivendo e aprendendo. 2 pontos. Primeiro, Raimundo Augusto era um delegado da Cefaz. Isso faz tempo, eu acho que ele até faleceu. Ele não é de Sobral. E por 2 momentos que eu estava com ele conversando, com 23 anos, eu assumi a presidência do sindicato. Toda a vida eu gostei. Eu fui presidente de centro acadêmico, né, na faculdade. Onde eu fui, eu gostei de participar, né, desses movimentos. E eu estava com ele e chegou um contador X de sandália, né? Camisa por fora, sandália. Aí ele olhou para mim e disse assim, tá vendo aí, ó? Como é que anda desse jeito? E eu estava mais ou menos parecido, só estava de tênis. Quando eu voltei, eu disse, eu ainda era solteiro. Mãe, compre as camisas de mangas compridas, a partir de hoje eu só vou andar arrumado. Por quê? Eu vi a concepção da visão. Olha, se um delegado, na época era delegado, hoje não é mais. Um senhor de idade viu o cara mal vestido, comentou, se eu andar assim, então eu estou errado, eu tenho que andar a caráter, o que a profissão me traz. E outra vez, chegou um contador lá, eu estava com ele, bem 2, 3 meses depois, e o contador sentou perto da gente, a gente sentiu o cheiro de bebida. Aí, quando o contador saiu, disse, rapaz, toda vida que vem aqui é desse jeito, pura bebida. Né? Então, isso mostra que você tem que ter esses cuidados. Se tiver um aniversário, ontem, né? Ontem a gente estava na palestra, eu fui para a inauguração do Dr. Érico, que por sinal muito bonito. Gravei lá, ontem com ele. Né? E lá tinha bebida, tinha tudo. Eu disse, não posso beber, porque eu vou trabalhar amanhã. Né? Todo mundo bebendo, eu sem beber. Por quê? Porque se eu chegar no escritório de bebida, a minha imagem não está legal. Né? Então você tem que ter esses cuidados. Parece besteira, mas isso vale muito. Se você chegar... Às vezes, dia de sexta-feira, eu vou com a camisa manga comprida, botei para fora. Aí chegou um cliente na sexta, normalmente eu não atendo, eu trabalho interno. Na sexta, ou eu viajo visitando as franquias, ou eu trabalho interno, reuniões internas. E esse cliente foi, e eu fico mais à vontade. Ele olhou para mim, eita que meu contador está mal amanhado hoje. Camisa toda por fora, né? Isso eu te conto. Fui no banheiro, botei para dentro. Né? Então, assim, isso é perceptível. O outro lado vê. Não? Então, assim, isso não é só para contador. É qualquer profissão. Qualquer área. Qualquer área que você tenha. O empresário pode andar de mangas curtas? Pode. É igual um padre, né? O padre tem que andar a caráter para se identificar que é um padre. Como advogado, tem que se identificar que é um advogado. Um contador e por aí vai, né? Então, esse cuidado, tanto a minha pessoa como minha equipe, se você for lá, os funcionários são todos de mangas compridas, camisa por dentro, sapato, não vai ninguém de chinelo. Isso é regra da empresa. Tá? A gente tem que ter esses cuidados de vez em quando. Para poder manter a reputação. Rapaz, conversa boa, para o tempo passar rápido. A gente está com 1 hora e quanto? 53? Oi. Show de bola. Cara, vamos aqui avançar na pauta da reforma, né? Acho que é uma pauta que é legal. A gente evoluiu um pouquinho nela. Tu tem mais quanto tempo aí? Não, meu tempo aqui é o seu. Tá tranquilo, né? Uma das questões que trouxeram para a gente aqui foi como é que fica a precificação hoje com essa mudança do imposto, né? Que esse custo ele é lançado para onde e para quem? Tomar de conta. Vamos lá. Hoje, quando você vai comprar, você chega quanto é que é essa garrafa de água mineral. Ela custa quanto? Ela custa R$2. Eu vou comprar para revender. Então, eu faço meus cálculos com esse imposto da minha venda também, porque o R$2 já está aqui embutido. Daqui para frente, essa água, se ela custar R$2, com a reforma ela vai custar R$1,50. E 50 centavos vai ser o imposto por fora. Então, você vai ter cuidado na sua precificação na compra e na venda. Aí você vai me dizer, Delbrando, mas na venda quem vai pagar o imposto não é quem está comprando. Você não me disse que é na fonte, eu vou receber, comprei por 2, vendi por 3, eu vou receber só os R$3 porque a diferença vai ser lá? Mas
quanto vai ficar o teu preço final. Porque senão o teu concorrente que está aqui do lado pode te ganhar. Por quê? Se ele é 3 e ela vai pagar 50 centavos, então ela não é 3, é 3,50. Está entendendo a lógica? Mesma coisa na compra. Mas se a galera tá tentando aprender a precificar agora. Vai ter que reaprender. Ó, vai mudar tudo. Você está entendendo? Porque o cara diz, não, mas eu estou pagando imposto na saída, não. Não está. Mas o preço do teu produto está embutido o imposto por fora. Né? Então, ele vai ter que estudar a saída e a entrada. Porque na entrada, ele vai dizer, eu paguei o imposto, é um custo meu. Mas você não vai restituir esse imposto? Tá? No exemplo que eu dei, ele pagou na entrada, mas ele vai receber de volta. Eu vou botar isso no meu custo para encontrar o preço do produto? Eu vou receber em quanto tempo? 6 meses? Tá? Então, ele tem que ter cuidado. Então, vai ser feito um novo estudo em cima disso. Porque na hora que ele botar, no exemplo que eu estou dando, esse custo da entrada, mas não é custo. Ela vai ser um imposto que você pagou e está voltando para você. Aí, vamos lá. Olha como é complicada a coisa. Hoje, eu vou dar exemplo só do aluguel. Hoje, ele chega aqui e diz assim, ó, o meu aluguel é R$2.000. Então, eu tenho que pegar e diluir esse aluguel no meu custo, para me vender meu produto, não tem? Tá, que é o custo fixo. Só que quando ele for pagar aluguel, a partir da reforma, esse aluguel vai dar um crédito para ele. Se ficar em 28%, 27%, ele não vai ter um crédito desse aluguel. Para ele concorrer, esse aluguel vai ser entrar no custo do produto o aluguel todo ou o aluguel menos o crédito? Está entendendo aí a mudança que vai ter para você chegar ao preço final do teu produto? Aí é o que tu falou, meu amigo, se o cara não automatizar, embarcar tecnologia, ele vai patinar. Vai patinar. Porque, de repente, o cara que for mais inteligente e ele viu que aqueles imposto ali que está no aluguel é um crédito dele, e ele ganhar a metade e ele baixar o preço do produto dele, ele vai vender mais. E ele vai ganhar do concorrente dele. E vai estar ganhando dinheiro do mesmo jeito. Deu para entender aí a lógica? A confusão, né? Assim, quando eu disse que todo mundo desaprendeu, do contador ao empresário, ele vai ter que reaprender tudo de novo. E por isso que o governo deu um ano aí para você fazer isso. É um ano de alíquota teste. É porque você já tem que começar a ver tudo isso aí e um ano passa ligeiro. Olha o trabalho dos contadores. Olha o trabalho dos consultores. As consultorias... Vai ser uma peça fundamental nessa jornada. Até mais do que o contador na precificação. Está entendendo? Porque ele vai estar lá dentro. O consultor, né, quando ele é contratado, ele vai estar dentro da empresa. Nós somos contadores externos. Nós não somos contadores internos. A gente pode até orientar como fazer, mas quem vai estar lá dentro é o consultor, lá na ponta. Então, é um trabalho dele. Só que o consultor tem que ter a parceria com o contador, para ele saber e entender aquilo que o cliente dele vai ter. Então, assim, ainda está muito cedo para você dizer como é que eu vou precificar o meu preço. Porque você não sabe nem a alíquota. Hoje nós não sabemos a alíquota. Você viu o auditor lá da Cefaz dizer que não tem alíquota ainda. A gente tem uma previsão da soma da 28%. Mas se o Estado do Ceará chegar e disser, não, mas eu não quero, eu quero diminuir 1% no meu, para me atrair a empresa. Já não é 28%, é 27%. Então, tudo isso aí ainda vai vir. Você viu que o próprio Gregório disse que algumas despesas não vai se creditar, que prejudicou ele, né? Hoje a gente tem elencado algumas despesas, mas isso vai mudar ainda. A reforma ela está não... Tá. Ainda vai ter muito lobby por trás aí de setores que vai pressionar para entrar, para tirar. A ginástica, aí tem o imposto do pecado. Está muito cedo para você definir, mas está tarde para estudar. Você tem que começar a estudar. Você está entendendo? Porque se você não começar a pensar como você está pensando aí, quanto é que vai ficar o meu preço final, as mudanças vai ser uma consequência, mas você já tem que saber como. Ter uma noção. Conversar. Por exemplo, sistemas. Como é que eles vão fazer isso? Como é que o sistema vai
fazer tudo isso que eu estou te dizendo aqui? Como é que ele vai ter esse crédito da despesa que vai diminuir o custo dele, do produto final? Aí ele vai dizer, não, cara, eu não sou nem abestado, eu vou ganhar esse crédito. Eu não vou repassar para o meu cliente. Aí, de repente, o Hamilton, não, eu sou abestado, mas não sou tanto. Se meu crédito é 10 mil, eu vou ter crédito de 5, vou botar 5 baixando meu produto e vou vender 10 vezes mais do que o cara. Aí a minha rotatividade vai ser maior, eu vou ganhar mais. Nessa primeira leva da reforma, vai ter algum impacto sobre os planejamentos sucessórios, essas outras áreas, ou ainda não? Ela vai ser para as próximas... A parte patrimonial, ela vem mais na frente, né? Agora a gente está só no consumo, tá? A parte patrimonial, ela vem. A do patrimonial vai ser bom para mim. Eu eu já tenho certeza que vai ser bom para mim. Né? É por essa eu vou torcer que venha rápido. E teve uma fala ontem que tu trouxe que me chamou muita atenção, que foi o seguinte, tu disse assim, cara, não adianta mais só negar. Aperte o... Quem juntou até aqui dessa forma, tá beleza, parabéns, mas a partir de agora precisa buscar caminhos para isso ser legitimado. Né? Seria muito. E isso é uma percepção que já se tinha desde a época do E-Social, né? Uhum. Quando criou o E-Social lá atrás, todo mundo, o governo e tal, isso é mecanismo de fiscalização, jovem. O Pix, né? Uma transação que tirou uma fatia absurda de receita dos bancos, né? Que era o TED e o DOC, que geravam uma receita absurda. Veio um modelo de transferência digital que não gera custo, mas gera um rastreio absurdo. Então, quando tu trouxe aquele discurso ontem de não adianta mais sonegar, é um caminho sem volta, né? Hoje, quais são os principais alertas que tu queria trazer para as pessoas que nos escutam? Porque assim, dentro da tributação do Brasil, né, existe mecanismos dentro da lei que você pode diminuir seu imposto. A partir do momento que você trabalha, vamos dar um exemplo aqui, tem empresário que ele vai com a cabeça dele destinada a ganhar dinheiro somente se sonegar. Se ele não sonegar, ele não ganha dinheiro. Que nós estamos num país assim, assado e tal, o país adianta. O cara justifica o erro dele com o erro dos outros. Eu já tenho clientes hoje, independente de reforma tributária, que eles não sonegam. Eu tenho cliente hoje que ele tem um custo da contabilidade dele toda na mão. Ele sabe o que está fazendo. Vamos dar um exemplo. Ele coloca no preço do produto dele até uma futura multa. Olha lá o que é que ele faz. Ele imagina que nós estamos num país que não tem segurança jurídica. Você falou ainda há pouco isso aqui, né? Com outras palavras. Aí ele diz, rapaz, eu posso ser multado, mesmo eu estando certo. De repente eu sou multado e vai ficar inviável minha empresa. Mas eu estou trabalhando certo. Mas cada cabeça é uma sentença. Pode vir um fiscal aqui, dizer que isso aqui está errado e pronto. E ele vai me multar e eu vou gastar dinheiro com advogado. Ele tira um percentual. Ele atribui um percentual já prevendo isso e ele bota no banco. Ele tem uma aplicação só para isso. Ele dá para mim, enquanto eu for contador, eu for empresário, eu vou ter esse percentual aqui. E eu boto aquele percentual lá na planilha que ele tem de custo. Isso é empresário. Isso é saber ser empresário. Apesar dele estar certo, mas pode acontecer que nós estamos no Brasil, né? Tudo pode acontecer. O que é que eu estou querendo te dizer isso? Que se você trabalhar com um contador, um advogado, eu sempre gosto de um advogado, porque o empresário entende do negócio, o contador entende da contabilidade e o advogado entende do jurídico empresarial. Eu tenho um cliente que até um contrato, um carro que ele compra, um financiamento que ele faz no banco, ele manda para o contador, que sou eu, e manda para o advogado analisar. Ele não faz uma compra. Eu estou dizendo assim, um negócio, né? Não é um negócio do dia a dia, não. É uma decisão mais robusta sem esse aval. Ele parecer nosso e pede do advogado dele. Esse cara está seguro.
E não está, né? Porque estamos no Brasil. Mas ele está sabendo o que está fazendo. Pelo menos ele está mitigando os riscos, né? Os riscos. Então, é isso que eu quero dizer, que com a reforma tributária, aquela contabilidade que era feita para o fisco, ela agora vai ser feita para o empresário. Antigamente, o empresário pagava o contador para a gente fazer uma contabilidade fiscal. Por curiosidade, qual é a faixa de idade desse empresário que tu está dando de exemplo aí? Só para a gente ter uma ideia Deve de... ter uns 45. É um cara que... 48. É um cara que tá nesse meio termo passou pelo analógico e digital. É um cara que tem um olhar diferente, né? Isso é bem legal. Mais ou menos 45 anos, né? Nessa faixa. A reforma tributária, a ferramenta que o consultor, o administrador vai ter, vai ser a contabilidade. Ele vai ter que ter a contabilidade para ele diminuir os impostos dele. Eu estou falando de contabilidade de verdade. Não é essa contabilidade que você faz... De emissão de nota não, né? Não fazer, não. Tá? E dentro dessa contabilidade, ele vai ter que ter informações para ele administrar. Como eu estou te falando desse cliente meu que ele senta todo mês com a gente. Ele chegou e disse assim, Delbrando, quanto é que você quer, além do que eu estou lhe pagando, para me sentar com você todo mês? Eu disse, X. Pois eu pago. Então, todo mês eu tenho que estar com ele de 1 a 2 horas, sentado com ele, e ele me perguntando o que ele quer, além da contabilidade. Isso faz com que ele está ganhando mais dinheiro. Ele está me pagando, mas em contrapartida... Potencializando o ganho dele. O negócio dele. Eu uma vez, e essa visão empresarial, ela é muito interessante, né? O cara que tem essa visão diferenciada. Eu visitei antes de vir para Sobral, eu tentei a sorte numa cidade, como é o nome da cidade, meu Deus do céu? Ali perto de Juazeiro, eu esqueci o nome da cidade. Tentei a sorte de abrir mercado lá, quem voltou triste foi eu, semana eu voltei no 0-0. Aí eu tava no mercantil, cara, lá, o maior mercantil da cidade e tal, conversando com o dono. E aí, por coincidência, acabei conhecendo a irmã dele, a gente ficou lá jantando, tomou uma 2 cervejas por lá conversando, e aí veio uma galera, tinha uns consultores na operação dele. Era uma equipe grande de consultores, equipe grande mesmo. Aí eu disse assim, bicho, qual é o foco da consultoria de vocês? Eles, cara, aqui esses meninos estão sendo pagos, não é para vender um bombom a mais. Eles estão dentro da minha operação pelos próximos 6 meses para achar pontos de eficiência, desperdício, estoque, precificação errada. Os caras, eles dizem assim, cara, eu não tenho mais para quem vender na cidade. É uma cidade pequena, é uma cidade, eu tô tentando lembrar o nome da cidade. A cidade pequena, assim, quem vai me comprar já tá me comprando. Eu só tenho que descobrir como é que eu melhoro a minha receita disso. Com essa base de dados que eles vão gerar para mim aqui, próxima etapa é sentar com a minha contabilidade e fazer um planejamento para isso. Eu achei genial esse bicho. A gente tá falando 3 anos atrás. Isso que você está dizendo, tá? É sonegar dentro da lei. O sonegar dentro da lei que eu digo, não é o sentido da palavra, não. É botar a lei debaixo do braço e jogar com ela. Aí você vai diminuir seu imposto sem a necessidade da sonegação. E tá tranquilo. É eficiência, né? Eficiência, né? Hoje, antigamente diziam assim, né? Meu filho não dá para advogado, nem para médico, vai ser empresário. Eu vou botar uma bodega aqui para ele. Né? Hoje a galera ia porque não queria estudar, né? Não queria estudar. Hoje não dá mais. O empresário ele tem que ser empresário. Ele não pode mais brincar de ser empresário, não. Senão ele não fica no mercado, não. Cara, a contabilidade, ela é uma área muito reimosa, né? Assim, falando no bom cearense, do ponto de vista empresarial, né? Eu tenho uma empresa... Eu sou empreendedor individual, né? Eu tenho uma empresa solo, que 2 corretoras, eu tenho 2 CNPJ, 2 corretoras. O meu CNPJ ele tem uma finalidade: gerar a base de... fazer a apuração de imposto que eu tenho que pagar das receitas de remuneração das seguradoras. Só essa. E eu não consigo entender com simplicidade como é que é essa regra. Volta e meia eu faço uma pergunta mais besta possível pro meu contador. O Valdemir diz, Valdemir, macho, é porque eu sou meio burro, mas me explica de novo. Ele disse, mas todo mês tu pergunta a mesma coisa. E é uma empresa de serviço, cara, que é simples. Tu imagina o cara que tem operações aqui em Sobral, eu tenho um cliente aqui, que o cara tem, no mesmo negócio, comércio, indústria e serviço. Deixa eu te dizer. Deve ser uma doideira. A contabilidade, ela é complicada.
mas para quem estuda não é complicado. Quando eu faço reunião com o cliente, eu não mostro um balancete para ele. Porque se eu mostrar um balancete é meio que nada. Eu já fiz um teste, há anos atrás, eu mandei durante 6 meses o balancete para 20 empresas. Das 20, nenhum me ligou. Para perguntar nada. Nem para remédio, para perguntar o que era aquele balancete. Eu vi com isso que eles não olham balancete. Fiz outro teste. Desenvolvi uma planilhazinha onde eu faço o basicão. Eu estou indo aqui para o lucro real, tá? O mais complicado. Botei estoque, compra, venda, despesa. Botei estoque mínimo. A planilha já faz o cálculo, que ele não pode ter o estoque abaixo daquele. Já calcula o imposto. Ele já me dá um comparativo do lucro real com o lucro presumido, se ele fosse. Tipo, ó, tu tem que ter despesa, porque não está valendo a pena, porque o lucro presumido está no mesmo valor. Meu amigo, eu falei a linguagem dele. Nas minhas reuniões eu não mostro um balancete. Eu pego as informações do balancete e transformo para ele entender como ele deve entender no dia a dia. Porque se eu for complicar a coisa para ele, ele não vai entender nada. Até para alguns contadores é complicado um balancete. A partir do momento que você simplifica aquilo e que bota na linguagem dele, fica fácil demais para ele entender. E a partir do momento que você explica a ele, desenha para ele, meu amigo, aquilo ali, ele vai para o céu. E o mais importante é ele entender para que ele precisa saber daquela informação. Ó, quando eu calculo aqui, eles ficam assim, quer dizer, se eu fosse no presumido, eu teria pago menos? Teria. Eu estou te dizendo aqui, ó, tu paga, é porque eu pego o imposto, eu pego o percentual do imposto referente ao faturamento. Então, quantos por cento da receita dele ele está pagando de imposto? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Mesma coisa eu faço na mesma planilha, com o Simples Nacional, se puder, né, quando é abaixo de 4.800, e faço com o lucro presumido. Então, ali, numa tela, eu demonstro para ele. Vamos dar um exemplo. Eu joguei aqui, deu um lucro de 1 milhão. Eu digo, cara, ó, 1 milhão no trimestre, teu lucro. Tu está pagando 34 mil de imposto. Por exemplo, 340 mil de imposto, 34%. Eu vou botar aqui uma despesa para ti. Vamos dizer que tu fez aqui um leasing com despesa. Aí eu dou uma ideia para ele. Ó. Se tu tiver um carro, né, então a tua pessoa física, que seja um caminhãozinho, uma coisinha, renda para cá. Se tu tiver uma prestadora de serviço que presta para cá, tu paga 10% aqui. Eu vou aumentar aqui 200 mil. Tu teria pago tanto de imposto. Nessa linguagem ele entende. No desenho dele, na cabeça dele, para ele entender. Porque se eu for fazer essa simulação dentro de um balancete, ele não vai entender nada. Aí, se eu tiver 200 mil... Né? Por exemplo, eu peguei um cliente que veio de um outro contador, e o contador veio com estoque, hipoteticamente, aqui 10 milhões. E ele, quando mandou o estoque dele, tinha 3. Eu disse, meu amigo, mas teu estoque é 10 na contabilidade. Não, não tem 10 milhões, não. É 3. Eu digo, mas não pode. Como é que caiu de 3 se tu não vendeu 7? E o cara ficou doido. Vamos fazer um planejamento. Já está errado? Deixa. Mas vamos aqui, ó, tu tirar tanto de venda, tu vai pagar imposto tanto, e em 2 anos teu estoque vai chegar no que tu quer. E assim ele está fazendo. Daqui a 2 anos ele vai ter a certeza que o estoque dele está correto. Mas se eu não fizer esse planejamento para ele, ele vai passar o resto da vida errado. Você tem que mostrar para ele na linguagem dele. Porque se eu for mostrar um balancete... Agora, por que o contador... Assim, não estou falando mal, né? Porque ele diz assim, o contador chega e diz, você quer pagar quanto de imposto? Eu quero pagar 10 mil. Você quer pagar... Paga. É foda, né? Aí ele vai aumentando o estoque do cara, vai arrumando coisa que... Aí lá na frente vem a bomba. Por isso que eu disse aqui no começo, tem que ser transparente. Mostra pro cara. Tá errado, tá. Tem jeito. E a ilusão, né? Meu irmão, crescer é caro. Você vai gastar, não tem como. Tem como. Assim, eu tenho uma frase que eu gosto, que é o seguinte, o brasileiro, ele dá muito valor às coisas, né?
Para ele é natural trocar um carro popular por um SW4. É uma conquista natural. Ele tem raiva do IPVA. Tem. Né? O sonho dele era ser um empresário de sucesso. Ele pagava 10 mil de imposto por mês, aí ele fica puto agora porque tá pagando 300 mil. Então, assim, isso que eu estou te falando aqui, essas pessoas estão preparadas para a reforma tributária. Porque elas sabem o que estão fazendo. Aquelas que não sabem o que estão fazendo, eles vão se ferrar. Porque ele tem que estar preparado. Ele tem que estar, né, atento a tudo isso aí. Uma mudança de nota fiscal vai mudar toda a codificação da nota. É muita mudança, sabe, na reforma. Mas eu estou tranquilo e eu tenho que tranquilizar meu cliente, porque a partir do momento que eu fizer um inferno para ele, ele vai pirar, ele não vai conseguir raciocinar. Então você tem que trazer uma tranquilidade para ele. Porque assim, se você sai daqui, você marcou isso aqui comigo, né, 11 horas. Eu saio do escritório 10h30. Pode até o trem aparecer ali, parar, eu estou tranquilo, que eu estou no meu tempo. Eu posso chegar aqui, errei o estacionamento, liguei para você, ó, onde é que fica, qual é a sala? Estou no meu tempo. Mas se eu tivesse saído do escritório 10 para as 11, e vinha chegar aqui nervoso, eu já ia tenso. É a mesma coisa ao empresário. Se você jogar para ele o desespero, ele não vai conseguir raciocinar, ele não vai fazer. Você tem que jogar para ele a tranquilidade, lógico, com responsabilidade. Mostrando, ó, você tem que fazer isso. Mas você tem tempo. Mas faça. Dá para arrumar, né? Mas faça. Agora, se eu chegar para ele em novembro de 2026 e dizer, ó, CBS começa agora em janeiro, aí eu não estou agindo correto com ele. Aí ele não vai ter tempo para se estruturar. Para se mexer, né? Para se mexer. Então, assim, você trabalhar com tempo, mas trabalhar tranquilo. A partir do momento que você não trabalhar tranquilo, meu amigo, ferrou. Não funciona, não. Rapaz, aqui, só se fosse nós tirasse direto aqui até o final de 2026, para a gente tentar contextualizar tanta coisa e tanto impacto, né? Está indo aqui para a reta final de mais um episódio do Fala Doutor. E hoje um bate-papo muito rico, né, com o Idelbrando aqui, um cara que tem muita vivência, tanto contábil como empresarial. Acho que é um dos grandes nomes aqui, né, que impacta a realidade empresarial de Sobral, né? Cara, eu queria agradecer demais, Idelbrando, aí, pela tua vinda, né, pelo teu tempo, que eu sei que é bem concorrido, né? E em nome dos nossos patrocinadores aqui, queria te apresentar o nosso voucher aqui da Anumo, tá? A Anumo, que é patrocinadora master do Fala Doutor, é uma consultoria independente com mais de 14 anos de mercado, pertencente ao Grupo Lema, e hoje, ontem, como o Gregório me corrigiu, não são mais 38 bilhões sobre aconselhamento, agora a gente tá com mais de 42 bilhões sobre aconselhamento. Lembrando, cara, suas considerações aí, agradecer o pessoal da Box Studio, né? É um estúdio de audiovisual em Sobral com qualidade de ponta, né? Aqui em Sobral vocês têm muita coisa boa que muita gente não conhece. A Box é um espaço colaborativo onde você pode produzir conteúdos, assim como eu faço aqui no Fala Doutor. Lembrando, dê as ordens aí, meu amigo. Meu amigo, né, lhe agradecer, a partir do momento que a gente, né, se conheceu em outros eventos, né, a gente vê a sua responsabilidade, né, a pessoa que você é séria, né, que trabalha dentro daquilo que você pode oferecer, tá? As pessoas a gente conhece pelo que falam também. Existe a questão de falar como fofoca, existe o de falar como, né, conceito. Então, eu nunca ouvi falar mal de você nesse momento que a gente está junto. Mostra que você é um grande profissional, que você é uma grande pessoa, tá? E um convite seu, eu não posso faltar. Show de bola. E a casa é sua. Quiser Somos vir... parceiros e parabéns, né? Você me explicando aqui como funciona, gostei, né? Vamos ver aí, eu vou conversar com o Lázaro para a gente ver aí o que a gente pode fazer de parceria. Se Deus quiser, vai rolar coisa boa. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, Idelbrando.